Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Foi ele que trouxe de forma enfática a palavra amor. Foi ele que nos ensinou como amar. Mas a pergunta é, será que nós já amamos? Já sabemos amar? Estamos nos esforçando para isso? E a caridade, que a doutrina espírita colocou em evidência como um lema para a salvação do espírito? Será que nós a praticamos? Será que o significado dessa palavra profunda já reverbera em nossos corações? Enfim, a fé. Será que nós temos a fé para seguir com Jesus em todos os momentos? Ou ainda titubeamos? É sobre isso que nós queremos conversar um pouco. E lá em Atos dos Apóstolos, um dos aprendizes do Evangelho de Jesus, certa ocasião, pronunciou: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? A função da doutrina espírita é tornar o Evangelho de Jesus compreendido, para que compreendido possa ser meditado, e que meditado possa ser sentido, e sentido possa fazer com que nós vivamos de fato o Evangelho. São etapas que todos nós precisaremos conquistar, e não a conquistaremos sem esforço. É necessário o aprendizado, mas é necessário o esforço do aprendiz. E é por isso que hoje nós vamos falar de leis que regem este universo inteiro, e o nosso planeta, a nossa comunidade terrena, não permanece alheia. Essas leis vigem sobre todos, conscientes ou não disso, todos estão submetidos a elas. Kardec faz uma pergunta interessante, que diz assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Existe uma lei, a lei de Deus, a lei divina. Mas será que todos os homens tiveram a oportunidade de conhecê-la? Foi a pergunta de Allan Kardec. E a resposta dos benfeitores foi: todos podem conhecê-la. Podem. Mas nem todos a compreendem. Aqui existe um drama, porque se fala, mas não absorve-se. É o que a gente costuma dizer muitas vezes. Tem muita gente que vem ao espiritismo, ouve palestras, lê obras, mas algumas delas o espiritismo ainda não veio nela. Ela entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou nela. Porque não compreendeu, não meditou e não sentiu. Enquanto não fizer essas 3 etapas, não estará capaz de viver o Evangelho de Jesus, que é o espiritismo redivivo, que é o Evangelho redivivo pelas mãos do espiritismo. Mas os benfeitores dizem: todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então existe uma lei, que se chama lei de progresso, que nos arremete para a frente, arremete-nos à direção de Deus, para que nós possamos cumprir o desidrato da vida, que é sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, como ele mesmo asseverou, o Mestre Jesus. Portanto, nenhum de nós ficará fora do redil, como disse Jesus. Todos nós, ao seu tempo, estaremos compreendendo e estaremos sendo convocados a, de fato, viver o Evangelho de Jesus. E à medida que essa compreensão vai se fazendo cada vez mais nítida, mais responsável vai se tornando aquele que compreende. Porque a quem muito é dado, muito será pedido. E é Jesus que nos assevera que o conhecimento liberta. Ele nos faz com que a verdade seja colocada, escancarada aos nossos olhos. Portanto, quem hoje não compreende, porque ainda não tem o psiquismo dilatado suficientemente, compreenderá um dia. Então, nós precisamos lembrar que não devemos fazer julgamentos. Aqueles que já conseguem, esses devem fazer já. Aqueles que ainda não conseguem, ao seu tempo conseguirão. Mas quem já tem sede de aprender, não deve fugir das lições do Mestre Jesus. E a lição maior é esta lei. Uma lei que se chama lei de amor. E não tenha dúvida, é lei. Vige sobre todos nós a nossa revelia se não tomarmos conhecimento. Olha o que diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, no capítulo Se Tiveres Amor.
Olha a força que é este sentimento superior. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Você, eu, cada um de nós aqui estamos no mundo de expiações e provas. O mais emblemático desse mundo é que o mal predomina. O mundo de expiação e prova tem mais mal do que bem. Por isso, seguir com o bem nesse mundo exige muito esforço, muita vontade e fé de saber que é o que você tem que fazer. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração em que essa equação inverterá. Nós teremos mais bem do que mal, mas ainda teremos mal também para vencer. Por isso que Emmanuel enfatiza, somente o amor que te leva a fazer o bem, te leva a cultivar o bem, é que faz você se proteger do mal. Ninguém vence o mal jogando mal em cima de mal. Só se vence o mal jogando o bem sobre o mal. É dando que se recebe. Se você dá o bem, ao tempo certo, o bem sempre volta para você. Foi Lázaro, um espírito superior, muito superior em termos de educação desses conhecimentos superiores, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Toda. Se você quiser fazer um resumo da palavra, usar uma palavra para fazer o resumo da doutrina de Jesus todinha, fala amor, e você resumiu. Por que isso, Lázaro? E ele diz, porque esse, meu filho, é o sentimento por excelência. Então, o amor não é um sentimento qualquer, é o ápice que a criatura atingirá na vivência do sentimento. E não nos esqueçamos que aqueles que já vivem o estágio do sentimento, esses já não mais coadunam com o mal. Foi o próprio Senhor Jesus que respondeu de forma clara a um perguntador da época, um doutor da lei, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que está a essência desse sentimento, de toda a tua alma, que é a sua própria essência, a sua própria vida, de todo o teu espírito, que é a alma com o espírito em matéria, e de todo o entendimento, enfim, com todo o seu raciocínio, enfim, em todos os sentidos da vida, todos os movimentos da vida, inclusive em si mesmo, você precisa amar o Senhor teu Deus de tudo, sobre tudo. E isso é o exercício final da escalada evolutiva a que todos somos submetidos. E Jesus nos diz que este é o maior e primeiro mandamento. E afirma que tem um segundo, que é semelhante àquele primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, toda a lei, afirma Jesus, e os profetas que vieram antes dele, se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, tudo que existe está submetido à lei de amor. Tudo. As leis da física, as leis da química, as leis da religião, que você chama de religião, que são leis da vida, tudo se submete à lei de amor. É esta lei que se impõe sobre todos nós, mas não se impõe pela força, se impõe pela suavidade, se impõe pela serenidade. Como o próprio apóstolo João disse, Deus é amor. Então, nós vivemos e nos equilibramos nele, em nosso Pai Celestial. Mas atenção, Jesus não disse que é convite. É mandatório. Em outras palavras, ou você ama, ou você ama. Você não tem caminho oposto a esse. Se você teima em não querer amar, porque alguns de nós teimamos. Agora mesmo na leitura, nós vimos que muitos de nós voltamos com os processos de sofrimento para corrigir essas teimosias de antanho que nós nos entregamos antes. E é por isso que quem não vai pelo amor de forma espontânea é ajudado por um mecanismo que chama dor, que faz a criatura acordar para poder lembrar de que só o amor a sustenta, só o amor a pacifica, só o amor a deixa em paz consigo mesma e com todo que está ao seu redor. Por isso, nós não temos outra escolha. Por questões até de inteligência, não amar não é sábio. Não amar não é um caminho de alguém que use a inteligência. Olha o que disse João, o apóstolo mais novo que seguiu Jesus e permaneceu com ele, inclusive, debaixo da cruz, o único. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu,
como pode amar a Deus a quem não viu? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que entre você e Deus existe uma ponte. Para você chegar a Deus, tem que atravessar essa ponte. E significa que você tem que amar seu próximo exatamente como você se ama. Nem mais, nem menos. Exatamente. Então, tudo o que você quer para você, se você desenvolver o sentimento de amar, você vai querer para o seu próximo de forma espontânea. Você e ele passam a ser um. Você se vê nele como se ele próprio fosse você. Daí porque você faz para ele tudo o que você faria para você. A gente costuma ter isso, o mais próximo disso na Terra, nos dias presentes, no amor de mãe, no amor de pai, sobretudo de mãe, que ela faz tudo pelo filho, até a própria vida ela dá, se necessário. Por isso, foi Kardec que afirmou: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É um corolário. Nós dependemos um do outro. Então, amar Deus sobre todas as coisas exige que você primeiro se ame, porque ninguém pode dar o que não tem. E depois que você já tem um pouquinho do que seja de virtudes, você começa a compartilhar com o seu próximo. Ninguém consegue amar de uma vez só. É pouco a pouco, é gradativo, segundo os esforços e segundo a boa vontade. Aí nós vamos avançando na direção da meta. Nós temos uma meta, que é chegar ao Pai de onde nós fomos criados. Por isso, gente, existem estágios. Ninguém se preocupe se não consegue ainda amar com essa intensidade que todos nós um dia faremos. Porque é necessário que nós atravessemos as experiências para que elas nos sustentem nesta obra de amar. Foi Lázaro, de novo, que nos ensinou que na nossa origem, quando nós éramos primitivos, nós éramos impulsionados por uma força que se chama instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, instinto de proteção, enfim, todos os instintos que movem as criaturas. No nosso começo de nossa evolução humana aqui na Terra, todos nós passamos inicialmente por essa fase. A inteligência ainda era muito pouco, vamos dizer assim, próxima, utilizada. Mais utilizado no nosso início era o instinto. Mas, como a lei é de progresso, nós temos que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai, nós vamos avançando no processo evolutivo. E à medida que vamos avançando, vamos tomando consciência e vamos sendo portador de uma lei que se chama lei de livre-arbítrio ou de escolha. Uma lei em que nós somos empoderados pelo Pai Celestial, dando-nos as possibilidades de decidir os nossos passos na vida. Esse é o momento em que nós somos colocados em prova, porque nós somos literalmente convocados a fazer o bem ou o mal, e faremos aquele com o qual nós nos ajustarmos. Então, se nós já estamos envolvidos pelo sentimento íntimo de Deus em nossos corações, o caminho é de fazer o bem, porque somente o bem se sustenta. Mas a gente não faz isso o tempo todo. Nós vivemos uma força nova que vai começando a se sobrepor à anterior, que são as sensações, que são as paixões que nos move numa determinada direção. E a inteligência que proporciona isso, porque a inteligência faz com que nós descubramos novas oportunidades, novas condições de vida, novas possibilidades de bem-estar, mas nós vamos apostando tudo nessa fase e o nosso planeta vive isso muito intensamente. Nós gastamos muita energia em ter, mas não gastamos quase nenhuma em ser. É essa fase que as sensações nos guiam, elas nos tutelam os passos. Queremos ter, queremos comer bem, queremos o melhor, queremos o bem-estar material, mas poucas vezes paramos para pensar se ao nosso lado há pessoas que não têm nem o mínimo que eu já tenho e que eu poderia já compartilhar. O pouco que eu já conquistei, eu ainda guardo comigo, não compartilho. Ainda é um mundo de expiações e provas que age dessa maneira. Mas tudo é impelido pela lei de progresso. Nós temos o deutropismo, somos atraídos para Deus de forma incoercível. E chega um momento que uma nova força vai começando a se construir dentro de nós. Essa força é a do sentimento. É aquela força que nós vamos nos instruindo, conhecendo, sabendo, conhecereis a verdade e vamos nos libertando.
E aí vamos depurando. Depurando o quê? O que lá atrás nós corrompemos. E aí começamos a fazer o oposto do que fizemos lá atrás. Se fizemos o mal, começamos a fazer o bem para nos equilibrarmos na contabilidade divina. Porque existe lei de justiça que reclama a todos nós que nós tenhamos pacificados os nossos corações com a consciência cósmica. E esse sentimento vai se construindo pouco a pouco e chega um estágio de nossas vidas que nós não damos mais atenção àquelas coisas que as sensações nos prendiam antes. Comer coisas boas, coisas gostosas, não é mais aquilo que nos move. Ter carros novos, não é mais isso. Viver numa posição de aparecer para os outros como se fosse o melhor, não é mais isso. Isso tudo já incomoda ao contrário. A pessoa começa a entender quando Jesus disse: aquele que aqui se rebaixa, lá se eleva. Então ele se apequena diante dos homens, torna-se humilde para poder crescer diante de Deus. É o sentimento que vai fazendo com que ele perceba que tudo na vida passa pelo coração. Essa é uma escada de Jacó da vida que nós fazemos. Nós saímos no processo evolutivo lá dos instintos e vamos construir a inteligência naquele estágio do homem primitivo, onde esse instinto é o propulsor de nossas ações, é o propulsor principal. Mas pouco a pouco nós vamos colocando a inteligência em evidência e ela vai começando a nos dar condições de uma vida melhor, de mais segurança, de mais estabilidade. Nós vamos sendo propelidos pela força da sensação e tudo isso é necessário no processo evolutivo. E aí a inteligência vai desenvolvendo-nos e vai desenvolvendo o mundo, nós vamos melhorando o mundo. Mas vamos conquistar um outro estágio que se chama razão, que nada mais é do que a inteligência com responsabilidade. É quando eu posso fazer tudo, livre-arbítrio, mas nem tudo me convém, ponderação. Eu sei que o que eu faço, pelas experiências repetidas ao longo de várias e várias encarnações, eu sei que aquilo tem repercussões. E é como se fôssemos vacinados a cada erro que cometemos, mesmo que não consigamos articular em raciocínios lógicos, algo dentro de nós diz o que fazer e o que não fazer de maneira justa. Só tomamos o caminho equivocado se somos teimosos. Aí para esses haverá prantos e ranger de dentes, como disse Jesus. Mas se seguirmos a voz do coração, a voz da consciência que pulsa em nós desde a nossa criação, nós sempre seguiremos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros, como o Filho maior que Ele mandou aqui nos amou. Portanto, vamos avançando por isso e vamos chegar ao que ainda é a conquista a se fazer nos próximos séculos, talvez próximos milênios nesse planeta, que é exatamente o sentimento guiando as pessoas deste planeta. As pessoas não fazendo para si mesmas, mas para todos, fazendo bem pelo bem de todos, cumprindo a lei de Deus, elevando a sua moral. É esse momento que nós teremos conquistado o que chama-se humanização, e nós teremos elevado-nos à conquista daquele bem maior de fazer a vontade do Pai. Quando chegamos a isso, nós verificamos que tudo isso foi um caminho ascensional que nós levamos milênios fazendo. E estamos nesse planeta fazendo exatamente esse caminho. Tudo se encadeia na natureza, nós não podemos dar saltos. Ninguém salta do instinto e vai direto para o sentimento. É necessário passar pelas sensações, é necessário viver as experiências de cada etapa. A viagem é da animalidade para a humanidade. A viagem que nós fazemos é do instinto ao sentimento. A viagem que todos nós estamos fazendo é do egoísmo para o amor supremo. Então esse amor a si mesmo é o primeiro degrau. Nas experiências iniciais dos instintos, nós aprendemos a cuidar de nós. Se você observar como éramos quando primitivos, nômades, coletores de alimentos, ainda não tínhamos nos fixado, nós matávamos para comer e só a nossa clã era beneficiada. Nós não compartilhávamos isso com as demais. Por quê? Porque faltaria para os nossos. Já é um desenvolvimento bem inicial daquele processo de cuidar de si próprio e cuidar dos mais próximos. Mas hoje, por exemplo, nós já temos vários e vários recursos alimentares e nós vemos muitas pessoas acumulando, mesmo que não vão passar fome,
mas acumulam e não compartilham com seus irmãos o mesmo comportamento 40 mil anos depois, apesar de longa data de evolução. Mas à medida que a criatura vai conquistando esses movimentos íntimos, as experiências vão fixando nela, ela vai formando a sua personalidade e ela vai começando a amar ao próximo de forma gradual, inicialmente fazendo força, tendo que se esforçar, tendo que programar para ir fazer um dia de caridade, tendo que programar para ir em um determinado local para assistir alguém, ou sendo comovido por um evento coletivo, como aconteceu com os nossos irmãos do Sul agora. Enfim, são certas situações que impelem a pessoa e ela já se toca com ela, mas ainda não é o modus vivendi dela. Ela ainda não vive aquilo todos os dias, todas as horas, em seus pensamentos e atos. Ela ainda precisa ser lembrada de que tem que fazer isso. Mas dia virá de que tanto fazer, de tanto repetir, de tanto trabalhar no bem, isso se instalará naturalmente em si. Nesse momento, ela começa a cruzar a ponte e ela já começa a sentir Deus em seu coração. Começa a vibrar essa força suprema que faz com que ela tenha certeza de que ela é parte de um todo, que ela merece estar aqui. Por isso, essa viagem é a grande jornada que todos nós estamos fazendo, a jornada do amor. Mas a palavra amor por si só, ela não pode ser entendida como algo teórico. É um processo exatamente o contrário disso, prático. O amor só contemplativo ainda é um amor não entendido. O amor verdadeiramente vivido é aquele amor que nós vamos chamar de caridade. E esse processo nunca vem de fora para dentro. As experiências vêm de fora, mas as mudanças vêm de dentro. As experiências provocam, as experiências estimulam, as experiências trazem possibilidade de reflexão, mas a mudança só pode ser feita de dentro para fora. Por isso que ninguém muda ninguém. Ela pode mudar alguém estando ali como um ícone, como um símile, como alguém que possa ser referência, mas não pode fazer o outro mudar quando o outro ainda não está pronto ou quando não quer. Por isso, criaturas como essas, que não têm afeição religiosa como carro, chefe, elas são lembradas por nós de maneira inequívoca. Qualquer religião, de qualquer lugar, as pessoas sabem que o que representa aí essas duas pessoas é o bem, independentemente da escola religiosa. E foi por isso que Jesus disse que os meus discípulos, aqueles que seguem Jesus, serão reconhecidos por muito se amarem. Essa é a característica que nós temos que colocar. Será que eu já sou discípulo de Jesus? É só eu verificar se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, ou se pelo menos eu me esforço para isso. Mas aí vem a caridade, que é a segunda etapa. Apareceu na terceira revelação com força. No Espiritismo, essa palavra tomou uma conotação como nunca antes na história da humanidade ela tinha tomado. Até o Espiritismo, e até os dias de hoje, em certas escolas religiosas, caridade é sinônimo de esmola. Muitos e muitos ainda confundem com isso, mas é muito mais que isso. Kardec fez essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ele foi direto, não como vocês, espíritos, entendem, mas como Jesus a entendia, já que eles eram enviados pelo Espírito de verdade, que era o Consolador prometido. Então eles tinham a autoridade para responder esta pergunta, e eles responderam de forma extremamente pedagógica e muito concisa e clara, não obstante extremamente profunda. Benevolência para com todos. Fazer o bem, indistintamente, mas para com todos. Inclusive, não só os semelhantes, os animais, as criações de Deus de uma maneira geral, incluem-se nisso aí. Fazer o bem indistintamente. Mas aí vem o segundo, indulgência. In quer dizer dentro, docere, do italiano, quer dizer doçura. Ter doçura por dentro para com as imperfeições dos outros, entendendo que ele está no estágio que um dia você também já esteve, e compreendendo isso, você o ampara e jamais o critica ou o repreende. E vem o terceiro estágio, perdão. Perdão das ofensas, porque no mundo de expiações e provas ainda preponderam dois cânceres, que são dois cânceres muito maldosos conosco,
que são os cânceres chamados egoísmo e orgulho. Por causa desse tal de orgulho ferido, nós deixamos de perdoar pessoas que eram caras para nós antes daquele acontecimento determinado que fez com que nós mudássemos o nosso modo de vê-la. E é por isso que esse terceiro estágio é um estágio muito característico de mundos de expiações e provas. Se nós prestarmos atenção, os benfeitores colocaram essa resposta nesta ordem, não por acaso. Pensa, bem pelo bem de todos, são anônimos. É muito mais fácil eu fazer uma prece pelo bem de todos que eu não conheço, que eu não convivo, do que eu fazer o bem para aquele que fica do meu lado ali me amolando o tempo todo. Esse que eu tenho que ter indulgência com ele. E é muito mais difícil fazer o bem para esse que está causando em mim o mal, de forma que eu não consigo perdoar, do que para aquele que está do meu lado me incomodando, mas não me fez o mal a ponto de eu odiá-lo. Então, veja que é um grau de dificuldade de fazer caridade. Bem para o bem de todos, bem-aventurados, né, aqueles que fazem o bem. Indulgência para os que convivem próximo de nós com as suas imperfeições, segundo a nossa ótica, que pode ser nossas próprias imperfeições projetadas neles. Esse é um estágio um pouco mais difícil do que o primeiro, mas perdoar aquele que nos ofendeu, que nós guardamos mágoa enraizada dentro de nós, é o estágio mais difícil para muitos de nós aqui neste planeta. Quem trabalha com reunião mediúnica, sobretudo aqueles que dialogam com os espíritos que chegam numa reunião mediúnica, sabem que o sofrimento mais difícil de você movimentar é aquele sujeito que chega no processo obsessivo e não quer se livrar da obsessão porque não perdoa o que o outro fez com ele. E você precisa, às vezes, de 2, 3, 4 reuniões mediúnicas, esse sujeito voltando algumas vezes, para que ele possa começar a compreender que enquanto ele não perdoar, ele não se liberta de si mesmo. Então, esse perdão é uma das mais difíceis condições para aprendermos a amar. Porque caridade, como nós vamos ver, é o amor em movimento. Não é mais contemplar, é eu estar fazendo pelo bem de todos, é eu estar fazendo por aqueles que convivem comigo, fazendo a minha doçura íntima ser a relação com eles. É eu conseguir olhar para aquele que me ofendeu e perdoá-lo como um irmão e não como um ofensor. Então são estágios que a caridade nos trouxe, que se você ficasse olhando só contemplativamente, você não faria o esforço. Por isso, Kardec diz que amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento, é a expressão mais completa da caridade. Por quê? Porque resume todos os deveres. Veja que não falou favores. Falou deveres. Todos os deveres do homem para com o próximo. Por que é dever? Como é que eu posso esperar receber se eu nunca dou? Todos nós, com todo respeito, todos nós teremos momentos difíceis na vida. Terão momentos, em alguns casos de nós, que nós dependeremos completamente dos outros. Como esperar ser amado naqueles momentos de dificuldade terríveis em que as pessoas têm que se desdobrar para dar para nós o que nós não podemos nos dar? Como esperar que eles nos queiram bem se durante toda a minha existência eu não os quis bem? É nessa hora que se afere valores. É nessa hora que nós somos testados pela justiça divina. Então é importante que nós vivamos cada dia benevolência para com todos, indulgência para com os nossos irmãos mais imperfeitos e perdão por aqueles que nos ofenderem. E nós vamos ser ofendidos sempre. Nós vivemos num mundo em incompreensão ainda, as pessoas ainda não sabem o que fazem. Por isso que Jesus diz, Pai, perdoa-os. Na altura da cruz, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque preste atenção, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa com conhecimento, jamais faz o mal para o outro, porque sabe na intimidade que esse é um caminho que não tem muita facilidade para voltar. Então uma pessoa como essa, ela não faz o mal. Quem faz o mal é ainda alguém que está desviado da compreensão ou está literalmente hipnotizado pelo mal. E leva tempo para essa criatura cair em si e voltar para o caminho que ela não deveria ter abandonado. Quando nós olhamos estas imagens, nós percebemos aqui que
Temos duas situações. Um é aqui no Brasil, lá na Candelária, no Rio de Janeiro, e você observa pela bolsa da moça que ela não é de nenhuma escola religiosa, é de uma ONG. Não tem nada a ver com religião. O bem não tem escola. O bem, é a essência do amor. Do outro lado, temos uma francesa que foi para a África para poder ajudar os desvalidos que o mundo costuma esquecer. Ambas largaram famílias, largaram afetos, deixaram as suas prioridades íntimas, seus caprichos pessoais, tudo abandonado para que os pequeninos fossem socorridos. Esses fazem o que se chama amor. É a caridade em movimento, é amor. Quando você coloca o seu esforço na direção de fazer o que Jesus fez o tempo todo que esteve entre nós, amparar os pequeninos. Ele não veio para os sãos, foi ele mesmo que disse, ele veio para os pecadores. Que somos todos nós. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, perguntou ele. Ninguém se aventurou a fazer o levantamento de mão para atirar a pedra. Então nós sabemos que somente através do amor em movimento é que nós vamos nos redimir perante a consciência cósmica e vamos pacificar os nossos corações e viver em paz, independente de onde estivermos, com quem estivermos, em que qualquer situação que estivermos, porque a paz é o tesouro que não tem qualquer relação com o mundo externo. De novo, esses benfeitores do mundo, que transcendem seus países, transcendem as suas próprias essências, e eles fazem o que todos nós teremos um dia que fazer. Todos nós. Renunciam a eles mesmos para amar o próximo. Saem de si para poder cuidar do outro. Dona Joana de Ângeles tem uma frase que exemplifica bem isso. Qual de nós aqui não tem movimentos difíceis na vida? Qual de nós não sofre? Qual de nós não chora? Mas ela disse uma frase extremamente impactante, para mim pelo menos. Quem cuida de secar as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. Pensa nisso. A gente às vezes está envolvido com a própria dor, mas se a gente sair da gente e entrar na dor do outro, a nossa desaparece. Enquanto estamos fazendo o bem, nós somos suprimidos em nós mesmos, nas nossas próprias dificuldades. Ontem eu fui para a Comunhão Espírita, nós temos um trabalho que nós fazemos lá há quase 20 anos, Grupo Leon Denis, na Sala Chico Xavier, que é atender as nossas criaturas de Deus que chegam lá para tratamento espiritual, passam lá cerca de 1 hora, recebem passes, enfim, é um tratamento continuado, sequenciado e que tem um amparo espiritual como eu nunca vi antes. E ontem eu cheguei, minha esposa foi me levar, porque ela tinha que ir para outro lugar com o carro, e falei para ela assim, desde cedo eu estou com uma dor de cabeça, que pode ser algum significado de início de gripe. Ela falou, por que você não tomou remédio? Eu falei, porque ela está suportável, ainda não tem necessidade. Mas leva o remédio, você pode precisar. Eu falei, o remédio vai ser a hora que eu entrar na sala do Grupo Leon Denis. Pois acreditem, terminei a reunião. Cadê dor de cabeça? Até agora, pelo menos, não vem a minha filha, viu? Até agora, pelo menos, ela não apareceu mais. O que significa dizer exatamente o que a dona Joana de Ângeles falou. Quando você cuida do outro, você deixa de se preocupar com você, tem alguém que cuida de você, mais do que você imagina. A gente vai ser visto como ontem mesmo foram vistos 2 benfeitores ao meu lado, muito queridos, que eu os conheço, que estavam lá me amparando. Toda vez que você sai de você, você recebe muito mais do que você imagina. Então pensa nisso. Será que eu estou preso à minha dor e não sou capaz de sair dela para poder cuidar do outro? Se sairmos, tenha certeza, a sua dor desaparece com o tempo. Mas e a fé? Eu preciso ter força para fazer isso. E é essa tal de fé que me dá essa força, porque eu preciso ter certezas. Como é que tudo isso que você falou eu posso ter certeza de que vai acontecer? Você vai ter certeza de várias maneiras, e o dia que você tiver a certeza, você não tem mais abalada a sua ação no bem. Kardec diz assim, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolver. Tem pessoas que rapidamente a fé surge.
Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, diz Kardec, é sinal evidente de anterior progresso. A pessoa já fez exercícios em encarnações passadas e ela tem uma facilidade de assimilar essas coisas espirituais, que ela já está mais no sentimento do que nas sensações. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, ou seja, as verdades espirituais. Por quê? Porque é um sinal não menos evidente de natureza retardatária, não no sentido pejorativo, de quem não fez as experiências ainda. Está mais na sensação do que no sentimento. Vive mais para comer, beber, dormir, procriar, do que para poder fazer o outro ser feliz. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. Olha a palavra que ele usa, educação. Tudo isso é um processo educativo que a vida nos oferece. As segundas, as que ainda têm dificuldade de crer, tudo tem de aprender. Estão com a educação por se fazer. Nenhum problema. Um já cursou a determinada nível escolar, a outra ainda tem que cursar, mas chegará lá também ao seu tempo. Mas como que a gente desenvolve a fé? Porque quando você faz uma alta análise de você, você vê o tamanho da sua fé, que você acha que tem. E quando você é submetido ao testemunho, você sabe o tamanho da sua fé de cara. Porque é a hora que o valor é aferido, e esse valor chama fé. A fé necessita de uma base. Como desenvolver? Precisa de uma base. Mas que base? Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Lembra o que nós desenvolvemos do instinto? Logo em seguida, para chegar nas sensações, a alavanca foi a inteligência. E a inteligência tem razão de ser desenvolvida antes do sentimento. É ela que faz nós discernirmos o bem do mal. E para crer, não basta ver. Tem muita gente que vê e não crê. É preciso, sobretudo, compreender. Quando você assimila intimamente, é o tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba, como disse Jesus. A fé raciocinada, aquela que passa pelo crivo da razão, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Você não teme mais, porque você sabe. E atenção, entre crer e saber tem uma distância enorme. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. Se você vem numa outra encarnação, você vê com a intuição daquilo, e no momento aprazado, aquilo aflora com toda a intensidade. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Aí a crer vira saber. Para que nós encerremos, vamos lembrar que neste mundo de expiações e provas, a piedade, a misericórdia, ainda é uma alavanca extremamente necessária. O gemer, o chorar, ainda é parte do nosso dia a dia. O sofrimento campeia neste planeta, infelizmente. Por onde nós seguimos, nós vamos encontrar sempre alguém em sofrimento, alguns excruciantes. Diz o benfeitor Miguel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade, bem sentida, olha a palavra sentimento de novo, é amor. Porque o amor é devotamento. A criatura se devota pelo outro. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. É a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Se ele é o guia e o modelo para todos nós temos que fazer o mesmo que ele fez, segundo as nossas possibilidades. Quando esta doutrina, disse ainda Miguel, for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos, se lhe submeterem, ou seja, todos nós seguirmos a lei de amor, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí concórdia, paz e amor. Não haverá mais submissão, não haverá mais poder coercitivo, haverá respeito hierárquico pelo nível evolutivo. Será essa a lei vigente. Mas ele diz ouvido de si mesmo, esquecimento de nós mesmos. Essa imagem eu já trouxe aqui uma vez, mas eu vou repetir hoje porque ela é muito emblemática para mim. Porque é uma imagem real. Esse menino existe, não está mais desse tamanho, com certeza. Disse Jesus, tive fome e me deste de comer.
Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Em verdade, eu vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Quando nós olharmos para uma pessoa que necessita de nós, e nós sentimos isso dentro, não precisa de ninguém dizer, nós estamos diante de Jesus, se o acudirmos. Porque quando fazemos por Ele, fazemos pelo próprio Jesus. Refletemos sobre isso, porque a questão de paz íntima não será conquistada sem que nos amemos uns aos outros com toda a intensidade. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.